meus amores, sejam todos muito bem-vindos a este canal Pro Beleza Cursos, que é meu, que é seu, que é nosso, que é de todos, trazendo conteúdos e curiosidades e dicas, como você vai ver aqui. Hoje nós vamos falar sobre pós, sobre as variedades, os diferentes tipos de pós, suas funções, tipos de aplicações, quando usar, onde usar. Na maquiagem, a gente acha que pó solto é diferente de pó compacto no sentido apenas de que o pó solto geralmente é translúcido. Então, quando a gente fala pó solto, automaticamente nós estamos nos referindo a um pó translúcido. Porém, nem todo pó solto é translúcido e nem todo pó compacto é um pó denso, que adiciona cobertura, que ajuda a uniformizar a pele, e nós vamos ver isso aqui agora. Pós compactos são pós que eles são prensados dentro da embalagem. Qual que é a vantagem? Para o maquiador, a forma de transportar, porque um pó compacto ocupa muito menos espaço do que um pó solto. E a outra vantagem é que o pó compacto, ele não faz bagunça. O pó solto, só de você abrir ele, já vê uma fumaça de pó no seu rosto. Mas a principal diferença entre pó solto e pó compacto é exatamente essa forma de embalar esse pó. Por quê? Porque o pó solto, ele tanto pode ser um pó que adiciona cobertura, que é o caso das bases em pó, as bases minerais, que adiciona cobertura, adiciona cor. Não é para ser usado em cima de base, é para ser usado como base, porém de uma cobertura super leve, é uma coisa mais pro dia a dia, dá uma uniformizada leve na pele. Por sua vez, pós compactos também podem ser translúcidos. Eu trouxe duas opções. Eu trouxe esse aqui da Renata Mais, que ele é bem clarinho, ele é o pó Soft Light. Ele é um pó que ele é bem translúcido e ele não adiciona tanta cobertura, não adiciona quase cobertura nenhuma. E esse aqui da MAC, ele é um pó alaranjado, porém também é um pó translúcido. Ele é um pó que ele não adiciona cobertura, então pó compacto pode ser tanto com cobertura quanto translúcido. E o pó solto é a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre pós translúcidos. Pó translúcido, quando ele foi criado, ele tinha apenas uma versão, que era uma versão muito parecida com essa aqui. Esse aqui é da Mary Kay. Quando a gente ouve a palavra translúcido, a gente imagina que é algo transparente, porém existe diferença entre translúcido e transparente. E nós vamos entender por que não, apesar de ele ter sido um pó criado para poder servir para todos os tons de pele, ele era um pó que mal servia para pele muito clara. A palavra translúcido quer dizer é um meio onde a luz se propaga de forma parcial, ou seja, a luz consegue atravessar, mas ela atravessa distorcida. Por exemplo, vamos dizer que aqui é a pele, aqui eu passo uma base que seja translúcida. Essa base sendo translúcida, a luz passa parcialmente através dela e eu consigo ver a pele. Não como a pele é exatamente, porque a base ela é semi-transparente, mas eu consigo ver partes. Se a base fosse transparente, ela seria invisível, eu veria exatamente o que está na pele, como quando eu passo água na pele. Então, uma superfície transparente é uma superfície que a luz passa de forma regular e sem nenhuma distorção. Então, você vê perfeitamente o que está do outro lado, como se fosse, por exemplo, um vidro bem limpo, um vidro transparente bem limpo. Já aconteceu até de eu bater a cara no vidro, tentando sair de um shopping, porque eu pensei que não tinha nada ali, mas tinha uma porta de vidro na minha frente. Então, isso é uma superfície transparente. Então, para um pó ele poder ser universal, ele teria que ser transparente. Ele teria que selar a base, quaisquer base, porém ele não adicionaria nenhum tipo de cor, de cobertura, nada que atrapalhasse a passagem daquela luz
porque ele acaba criando uma camada entre a base e a luz do ambiente, né? Então, quando eu passo um pó compacto, por exemplo, que é um pó opaco, e a gente vai ver as características do que é opaco, bloqueio a passagem dessa luz. Então, eu crio uma outra cobertura sobre essa base que está aqui embaixo. Então, eu adiciono cobertura, eu vou ter duas coberturas, a cobertura da base e a cobertura do pó. Quando eu adiciono um pó translúcido, eu vejo de forma parcial o que está embaixo desse pó, porque a luz passa. Sem muita nitidez, mas ela passa, porque é uma superfície semi-transparente, só que ela não atravessa como atravessa uma superfície transparente. Vamos entender agora o que é opaco. O opaco é aquilo que bloqueia a luz, é o meio por onde a luz não passa. Vou dar um exemplo, um papelão. Vamos dizer que esse aqui seja um pó compacto, um pó, porque eu trituro isso aqui, vira um pó muito fino. Aí eu vou e faço uma cobertura na minha base. Aí esse pó é branco. Eu vou modificar a cor da minha base. Eu não vou ver a base que está por baixo, eu vou ver o pó. Se esse pó for translúcido, eu posso sim ficar esbranquiçado, porém, ainda vou ver uma parte da base. Mas ainda assim eu vou alterar a cor dessa base. Mas se fosse transparente, eu veria somente a cor da base. E assim, até onde eu sei, não existe um pó que seja completamente transparente e que seja universal. Se existir, alguém conhecer, comenta aqui um pó que seja tão invisível a ponto de ele conseguir selar desde uma pele mais clara até uma pele mais escura, uma pele bem retinta. Esse pó translúcido aqui, foi a primeira versão, ele era um pó muito esbranquiçado. Então, o que acontecia? Mesmo em peles brancas, em peles muito claras, ele era um pó que estourava no flash, porque o branco reflete a luz. A luz bate na superfície branca, opaca, no caso esse aqui seria semi-opaco, né? Seria translúcido. Ela bate, ela reflete, ela volta. Ele funciona como uma espécie de rebatedor para a luz. Então, muitas celebridades nos tapetes vermelhos da vida aí tiravam fotos no começo, lá em 2014, 2015. Era muito comum você ver fotos de celebridades em que a maquiagem, quando tirava foto com flash, estourava ali. Você via exatamente onde estavam os pós, onde os pós haviam sido aplicados e não tinham sido bem espalhados. Com isso, a indústria começou a produzir pós translúcidos coloridos, ou seja, pós translúcidos que tinham ali as cores de pele, e cada vez a indústria foi produzindo pós cada vez mais finos. Um dos pós coloridos que ficou muito famoso na época, que ainda não tinha pós de todas as cores de pele, foi esse pó chamado pó banana, que ele é um pó muito, muito, muito amarelo, tá vendo? Então assim, apesar dele ser translúcido, ele altera sim a cor. Era um pó muito utilizado em áreas de iluminação. Então, principalmente em peles negras, onde se usavam muitos corretivos amarelados, eles selavam muito com esse pó. Ele é um pó muito fino, é um pó da Benai. É um pó muito fino. Para vocês perceberem a diferença entre um e outros, eu vou criar um contraste entre a cor da base e a cor dos pós. Para vocês entenderem que o pó translúcido, apesar de translúcido, ele altera sim a cor da base, tá bom? Fiquem comigo aqui. Então agora aqui, ó, eu coloquei fita crepe para separar os espaços. Vou colocar aqui no centro a base com a cor normal, não vou selar essa base para a gente poder comparar. Aqui eu vou colocar o pó compacto e aí tá na ordem que eu coloquei aqui, tá? Para visualizar melhor. Aqui eu vou selar a base com o pó compacto, lembrando que eu tô usando cores mais claras para a gente enxergar a atuação dos pós na cobertura, tá? Não, minha gatinha tá aqui querendo derrubar minhas coisas. Ela já derrubou algumas coisas e ela derruba e meu cachorro come. É uma gangue. Sai fora! Então eu vou aplicar com esponjinha, vou aplicar todos com esponjinha.
Todos alteraram a cor. Esse aqui modificou a base, acinzentou demais ela, colocou ela numa base ali de pele negra clara para média. Essa aqui a gente vê que apesar de ele ser um pó com cor, ele ainda adicionou menos cobertura, mas o que adicionou menos cobertura mesmo foi esse aqui. Então, em comparação, o pó translúcido laranja, ó, que esse laranja aqui, ele é um laranja que eu desconfio que tem branco nele. Olhando assim pela tonalidade dele, então ele tem uma tendência a clarear a base sim. Então eu não usaria ele, por exemplo, em peles retintas. Então o que a gente viu aqui foi que os pós translúcidos também têm cor, que eles também matificam e que para um pó ser universal ele precisaria ser transparente, ou seja, ele precisaria ser um pó invisível. E se vocês tiverem algum comentário, quiserem dar algumas dicas, me falar se existe algum pó realmente invisível no mercado, eu não sei se existe essa tecnologia, comentem aí que eu vou correr atrás e eu conseguindo, eu vou testar ele em todos os tons de base que eu tenho aqui, da mais clara para mais escura, pra gente ver se funciona, tá bom? Meus amores, por hoje é só. Lá no meu Instagram tem um post que fala sobre essas propriedades da transparência, da opacidade, da translucidez, pra gente não esquecer, para vocês darem uma olhada lá quando precisarem. O meu Instagram é probeleza_cursos, é @probeleza_cursos. Meu nome é Patrícia Tonon, é o nome que vai aparecer lá também. No YouTube esse vídeo vai ficar completo, nas outras plataformas ele vai ficar em cortes, tá? Um beijão no coração.